Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje nós estamos com a professora Renata Flecha, que é formada em Filosofia e Psicologia e professora do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre a psicanálise, abordando principalmente a relação entre psicanálise e filosofia. Olá, Renata. Eu já quero começar te perguntando exatamente isso. Quando surgiu a psicanálise e no seu desenvolvimento, ela tem repercussões em várias áreas, inclusive na filosofia. Quais seriam, as implicações ou a relação e as consequências, principalmente, do pensamento da psicanálise, no ambiente filosófico, no pensamento moderno, da filosofia moderna, principalmente? É, a psicanálise, né, ela surge num determinado contexto que vai ser o contexto dessa influência, né, enfim, desse espaço no qual a gente tem a razão como sendo aquela que tem um lugar, né, de supremacia, um lugar de compreensão, né, tanto fora quanto dentro do sujeito, né. Então, essa razão, né, a partir da proposta cartesiana, né, da condição de existência é o pensar, né, ela vai ser subvertida pela psicanálise, né? Então, aquilo que eu falei um pouco, né, que quando Freud fala do inconsciente, que ele desmonta essa ideia que se tinha do homem como aquele que se conhecia, né, que acreditava que se conhecia através da razão, né? Então, a psicanálise vem exatamente promover, provocar essa subversão que se tem desse código cartesiano, né? Então, ou seja, o pensar não é mais condição de existência, né? Ou seja, porque existe aí algo a mais, né, que é o inconsciente, né, que faz com que se tenha aí esse lugar, que é o lugar, né, do pensamento, do lugar do ser, melhor dizendo, alienado ao sujeito, né? Então, o sujeito do inconsciente não é esse da razão, né? Não é esse o inconsciente, como eu falei, né, citei alguns exemplos, né, de como é que o inconsciente se manifesta, não é esse lugar no qual o sujeito tem acesso de uma forma que é uma forma livre e deliberada. Sim. Então, o inconsciente é algo que se manifesta, como eu disse, pedindo aí interpretações e faz com que esse poder da razão, né, que modernos acreditavam, que modernos apostavam, que fique aí sob suspeita, né? Não é à toa que Freud é chamado um dos mestres da suspeita, no sentido de colocar aí essa razão como alguma coisa que deve ser, né, pensada. A suspeita ela pode ser pensada nesse sentido, né? Esse poder, né, essa supremacia da razão ser colocado como alguma coisa que não é tão absoluta assim. A gente podia pensar que esse projeto moderno, em geral, envolve esse domínio do mundo, da natureza, no âmbito científico, no filosófico, a construção de teorias racionais que vão abarcar o mundo, compreender o mundo totalmente. Em certa medida, o Freud dá um golpe nessas pretensões. E a gente poderia então falar que, a partir dessa visão, a razão se torna, de certa forma, refém do inconsciente? O que você acha? Eu acho que, não sei se eu teria que pensar um pouco mais se a palavra seria refém, mas é pensar que essa razão ela não tem mais esse lugar absoluto como se acreditou até então, né? Então, ou seja, é apontar para esse fracasso, né, um ponto de basta, um ponto, então, de limite aí dessa própria razão, né? Então, o homem não dá conta de falar tudo, né? A razão não dá conta de explicar tudo, né? Então, essa razão, ela tem aí, né, exatamente esse lugar onde que ela não vai conseguir ultrapassar, né? Então, a razão, ela tem, afinal de contas, acho que são, né, a melhor palavra é isso mesmo, seus limites, né? Talvez essa palavra importante, limites, não significa, portanto, abandonar a razão, Não, cair num certo irracionalismo ou agora não, né, a razão não pode mais nada e pronto. Não, não é isso, né? não. E também não é, né, que com o inconsciente que a gente, né, essa ideia de que o inconsciente seria o irracional, o bestial, o demoníaco. Não é isso que Freud está dizendo, não é isso que a psicanálise está dizendo. Está dizendo, diferentemente, né, da tradição filosófica, que é um sistema, né, que nos constitui, né, na nossa subjetividade, e que esse sistema ele tem
leis próprias de funcionamento, né? Como é que ele vai se expressar? É isso que eu disse, né? Por exemplo, o ato falho, né, do xiste, na linguagem. E a linguagem, então, isso são pós-freudianos, como, por exemplo, Lacan, que vai trabalhar mais, mas isso já está lá em Freud, né? Essa ideia de que a linguagem é alguma coisa que tem desdobramentos, que a linguagem é alguma coisa que causa idubidade, né? Então, nós podemos estar dizendo uma coisa, sendo ouvidos de outra maneira. Então, ou seja, que a linguagem ela não é aquilo, né, que vai ter tanto poder assim para poder, tanto poder para poder, né, sendo até redundante, para poder falar de tudo, dar conta de tudo. Né? Então, talvez, em alguma medida, para tentar criar uma teoria filosófica que explique o mundo, que é uma pretensão, claro, é inevitável, talvez, incluir essa variável, digamos assim, da psicanálise, por exemplo. Não dá para abrir mão da psicanálise para tentar compreender o mundo mais. Eu acredito que não. Então, ou seja, é uma contribuição que agora não se tem volta sobre isso, e é uma contribuição que ela é valorosa, né, para a gente compreender o mundo que a gente está vivendo, né, para a gente compreender como é que a gente está se inserindo nesse mundo, de que maneira, né, que a gente lida com esse mundo, que as pessoas mudam, né, mudam esse mundo e lidam com esse mundo também. Eu acho que isso aí é imprescindível. Você está falando do mundo, então é interessante pensar isso também. A psicanálise não fala só do sujeito. Uhum. Ela pensa também as relações sociais, a vida social. O que diria a psicanálise dessas questões sociais, das relações, e até pensando no mundo contemporâneo, como é que seria uma análise do ponto de vista da psicanálise? O que nos diz hoje a psicanálise? Tem muita coisa a dizer, né? Freud tem algumas grandes obras e outras, né? Digamos assim, que ficam um pouco mais nos bastidores, que ele vai tratar exatamente sobre essa questão da relação do homem com a sociedade, né? Uma obra que eu acho, né, que eu tenho uma predileção, né, particular, se chama Mal-Estar na Civilização. É uma obra que ele escreve em 1920, publica em 1930 do século XX, e é uma obra de extrema atualidade, né? Inclusive ganhou a melhor obra do século XX, né? E Freud, então, são 8 capítulos, nesses 8 capítulos ele tenta responder uma pergunta, né, que é uma pergunta que eu chamo muito singela, né, que eu falo que é muito singela. O que os homens querem da vida? Né? E aí ele vai responder que os homens querem ser felizes, né? E os homens querendo ser felizes, eles vão buscar isso de diversas maneiras, né? Porém, isso é impedido de diversas formas, né? Então, ele vai falar que tem 3 formas fundamentais, né? Que nos impede, né, de ser feliz, que a gente não daria conta também de ser feliz nesse sentido de que tudo seria pleno, maravilhoso, sem qualquer tipo de problema. Então, ele vai dizer que nós envelhecemos, né? Então, não adianta essa parafernália que a gente tem para adiar a velhice, né? Para adiar a morte, que, né, a morte é inexorável, né, alguma coisa que a gente não tem como fugir dela, né. A segunda, né, seria essa falta de domínio que a gente tem sobre a natureza, né. A gente pode até prever que vai acontecer determinadas tragédias na natureza, mas não tem como, né, fazer com que não aconteça, né? E, em terceiro lugar, a relação que é estabelecida entre os homens, né? Então, ele vai dizer que nós não somos muito cordiais uns com os outros, não. E a gente está vendo isso, né? Então, ou seja, ele vai dizer nessa obra que alguma coisa que nos caracteriza subjetivamente, né? Que a psicanálise não fala de instinto, fala de pulsões, né? De uma energia psíquica que circula, né? E essa energia, então, ela remete aí, né, para algo que tem ligações com uma cota que é uma cota de violência que nos habita, né? É um mal, né? Tem um psicanalista
que ele até faz uso, né, de uma expressão que é uma expressão de Kant, que é o mal radical que nos habita, né? Então, ou seja, essa questão da violência, né, que nos habita e que está expressada aí no nosso dia a dia, né, que está aí expressada de diversas maneiras, em pequenas e grandes quantidades, né? Então, ou seja, é uma ferramenta muito preciosa para a gente entender que mundo que é esse que a gente vive, né? Que mundo que é esse que a gente está habitando. Nessa mesma obra aí, Mal-Estar na Civilização, Freud vai dizer que o ser humano abre mão de realizar alguns desejos para viver em sociedade. Parece que, em alguma medida, a vida social também vai comportar, inevitavelmente, frustrações. A gente poderia pensar assim? Exatamente, né? Porque, como eu disse, né, o desejo, né, ou seja, você ter aí essa possibilidade de lidar com o desejo, né, não é fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? E viver em sociedade tem aí regras, né? Por mais que as regras estejam, né, enxovalhadas, né, estão aí, segundo muitos, invertidas, enfim, né? Mas se não houver um pacto comum, né, não tem jeito de viver junto, não. Né? Porque senão vai virar aquilo que seria a guerra de todos contra todos. Sim. Né? E Freud vai dizer que tem que ter leis, né, que ele faz uso lá de Hobbes, porque o homem é o lobo do homem, né? Ou seja, eu quero usar o outro para poder ter a satisfação do meu desejo. Né? Só que o outro também quer essa mesma coisa. Né? E aí, como é que faz? Né? Então, viver em sociedade implica nessa renúncia, implica em abrir mão e adiar algumas satisfações para daqui a pouco, outras satisfações para daqui a muito e outras para daqui a nunca. Difícil na sociedade nossa tão ligeira, das coisas tão rápido. Outro dia a aluna mesmo me disse que ficou casada nem 2 meses e eu até me assustei, quer dizer, parece então que no nosso tempo a tolerância é menor? Será que a gente pode pensar isso? Desse ponto de vista psicanalítico? Podemos. Né? A psicanálise ela tem se interessado muito, né? Por isso tem sido produzido, né, essa instantaneidade, né? Isso que vira tudo muito fugaz, tudo muito, né, para ontem. Isso tudo tem interessado, que inclusive tem produzido determinadas patologias, né? Que são patologias do nosso tempo. Né? Então, patologias que as pessoas, por exemplo, ficam aí, né, digamos que sobrecarregadas, né, de uma certa maneira, a gente pode pensar o pânico como essa situação onde é que o sujeito fica sobrecarregado de tantas exigências. Né? Então, ou seja, os adoecimentos que vão acontecendo, você tem uma sociedade que cultua, né, o corpo, principalmente com relação à mulher. Né? Então, a gente tem aí, né, essas doenças, né, que hoje têm sido objeto de interesse, né, de uma forma mais apurada, que são as bulimias, as anorexias. Né? Então, ou seja, a gente tem uma série de exigências que são feitas. Né? Todos nós somos exigidos mais ou menos, né? E alguns padecem mais que outros. Ótimo. Para encerrar, Renata, alguém que quer começar a estudar, compreender a psicanálise, Freud, qual seria um bom livro de introdução? Eu vou indicar um bom filme. Né? Ótimo. Tem um filme muito bacana que se chama Freud, Além da Alma. É um Freud feito pelo Montgomery Clift, um Freud lindo, de olhos azuis. Né? E o enredo foi feito, né, o roteiro, melhor dizendo, foi feito por Sartre, mas o negócio tinha mais de 4 horas de duração. Né? Conta a história da psicanálise, né? De uma forma que é uma forma mais, digamos que, teatralizada. É um bom começo, né, para poder conhecer Qual que é o nome do filme mesmo? Freud, Além da Alma. Ótimo. Né? Eu quero agradecer a professora Renata, que nos ajudou a compreender e entender melhor o que é a psicanálise e as relações entre psicanálise e filosofia. Até mais.